hoje. Ô, João, presidente, dá uma parte de 2 segundos só, bem rapidamente. Eu queria lhe requerer, presidente, em questão de ordem, que possamos acolher o requerimento do vereador Caleb Garbim e colocar as inscrições das declarações de líder no sistema para que evitemos prejuízo ao senhor. A assessoria já está vendo para colocar ali. Obrigado, vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, de imediato quero passar uma parte ao nobre vereador Tenente Cristiano Becker. Muito obrigado pela sua parte, nobre, gentil e colega vereador João Ues. Na verdade, hoje nós estamos, acho que, deixando passar batido só uma situação aqui nessa Casa Legislativa, nobre colega João. O aniversário de um grande amigo, Juliano Valim, vereador competente, que passou quietinho, batido, não trouxe a torta. Então, felicidades, meu grande irmão. Não poderia deixar de ter parabenizado por esse dia. Porra, meu presidente, meu tempo, né? Obrigado, vereador Cristiano Becker, pelo seu breve aparte, né? Tenho certeza, parabéns, vereador Valim. Tenho certeza que o presidente Adoc, nesse momento, colega vereador Bortola, vai restabelecer o tempo, né, de 1 minuto e 10 segundos. Seu tempo foi assegurado, vereador. Pode dar sequência. Muito obrigado, vereador. Não esperava nada mais do senhor. Mas até pode ser que sim. Bom, presidente, senhoras e senhores vereadores, um assunto que nos traz aqui hoje, e eu acho que é importante, presidente Bortola, até porque deste vereador é o último grande expediente, né, que vai ter direito à fala nesta casa antes do nosso período pré-eleitoral e eleitoral, onde que o sistema da Câmara, a gente sabe que as transmissões não serão mais ao vivo a partir da próxima semana, né? Então, acho que a gente tem que aproveitar bastante esse espaço. Mas dizer, vereador Jack, que o assunto que nos traz a essa casa, ele é preocupante. Ontem a gente avançou bastante no que diz respeito a uma posição do vereador licenciado dessa casa, secretário de Trânsito, sobre a questão dos corredores de ônibus no centro da cidade, tanto para as vans escolares, para os ônibus de fretamento e também para os táxis com passageiros, né? Copiando aquilo que acontece de melhor em nível de São Paulo, Porto Alegre, que a gente tem que trazer para cá iniciativas boas para essa casa. Mas nós não podemos admitir, colegas vereadores, de uma situação que vem ocorrendo, e eu tenho conversado bastante com trabalhadores, principalmente da indústria do município, mas também com os representantes dos ônibus de fretamento, aonde que ocorre o seguinte: nós temos que avançar muito nesse assunto. Vereadora Estela, Vossa Senhoria reside no Serrano. O trabalhador que está esperando o seu ônibus de fretamento para ir poder trabalhar na Marco Polo, na Rondon, na Frasle, às 4h30, 5 horas da manhã, num dia que nem hoje, ele não pode esperar, vereadora Estela, o ônibus embaixo da parada de ônibus, vereador Jack. Por quê? Porque a legislação local proíbe o trabalhador que contribui para o crescimento econômico dessa cidade e que sempre foi maltratado e tem sido maltratado, num dia que nem hoje, num dia de chuva, ele tem que esperar no lado de fora da parada. Por quê? Porque se o ônibus de fretamento recolher esse trabalhador embaixo da parada de ônibus e tiver algum ato fiscalizatório da Secretaria de Trânsito, vereador Fiuza, este ônibus, esta empresa é notificada e multada, porque a legislação e a regra utilizada no município de Caxias do Sul, mesmo as paradas de ônibus sendo públicas, pagas com recursos oriundos do Conselho do Fundo Municipal de Trânsito, ou bem como
dos impostos, dos tributos pagos pelo caxiense, diz que a parada de ônibus é exclusiva para recolhimento de passageiros do transporte coletivo do município. Ora, nós vamos penalizar em torno de 70 mil trabalhadores das nossas indústrias do município que utilizam diariamente ônibus de fretamento, porque as paradas que são públicas, pagas com dinheiro público, podem ser só usadas por uma concessionária. Isso é um absurdo. Nós temos que melhorar isso. Provavelmente quem fez essa legislação nunca precisou pegar um ônibus de fretamento para poder ir trabalhar numa metalúrgica, numa empresa, fechado muitas vezes numa cabine de pintura, na solda, em lugares muitas vezes insalubres. Mas teve algum entendido ao longo da história dessa cidade que entendeu que parada de ônibus é somente para quem pega ônibus do transporte coletivo. O trabalhador ele tem que ficar na chuva, ele tem que ficar na neblina, ele tem que ficar na chuvinha fina do chuvisqueiro. Por quê? Porque ele é diferente, só pode ser. Porque ele não paga tributos para o município, ele não ajuda no crescimento dessa cidade, na economia, ele não faz que as empresas, as indústrias dessa cidade, que são referências em nível internacional, cresçam. Porque ele é um mero colaborador, um empregado. Agora, se ele está na chuva, ou ele está no sol, ou onde que ele está, isso não importa. Ora, ele não pode ficar embaixo de uma parada de ônibus. Eu quero saber em qual município, Brasil afora, que isso acontece. Eu acredito que Caxias tem sido, neste ponto, pioneira. Mas pioneira da parte negativa. Nós não podemos mais maltratar os nossos colaboradores. E, acima de tudo, mas ele pode esperar embaixo da parada de ônibus não seguindo a regra. Sim, ele pode. Se o ônibus de fretamento da empresa XY da cidade parar e recolher o trabalhador ou largar o trabalhador embaixo do abrigo de ônibus e tiver um ato fiscalizatório, sabe o que acontece? Multinha para a empresa, que vai ser revertida para quem? Para o colaborador, o motorista do ônibus. E aí vocês acham, colegas vereadores, que o motorista de ônibus vai pegar passageiro para levar para as indústrias, para o desenvolvimento da cidade, embaixo da parada do abrigo de ônibus, ou vai largar esse trabalhador? Claro que não, porque ele não quer ser multado, ele não quer perder a carteira, porque se ele perder a carteira por pontos, ele deixa de trabalhar, ele deixa de levar o sustento para sua casa, para sua família. Mas quem é o mais penalizado, de novo? O trabalhador. Vereador Jack, o seu à parte. Obrigado, vereador João. Primeiro, parabenizar o senhor por trazer esse assunto aqui para esta casa, um assunto tão importante, a questão do fretamento do transporte de trabalhadores. Ontem mesmo eu recebi uma ligação de um metalúrgico me falando sobre essa questão. Então, todos os dias a gente tem reclamação. Não só dessa questão das paradas, que é um absurdo o trabalhador não poder ficar embaixo de uma parada um dia de chuva, no inverno, no frio. Eu sei porque eu passei por isso durante 15 anos. Então, a gente sabe o quanto que é difícil. Precisamos mudar essa legislação e também a questão do fretamento dos ônibus, aí, a qualidade do serviço. Ontem eu recebi uma ligação aí que não dava para acreditar que chove dentro dos carros, que não tem freio os carros, que está difícil essa questão do fretamento. Então a gente precisa e estamos trabalhando forte nessa questão aí do fretamento, porque o nosso mandato é voltado aqui para defender os trabalhadores. Uma vez, parabéns por esse assunto aí, vereador. Obrigado, vereador Jack. Vereador Libardi, tem sua parte. Vamos assinar com Vossa Excelência, com certeza, o projeto de lei. E eu queria já destacar que hoje, 13h30 da tarde, junto aos sindicatos metalúrgicos, temos uma reunião com as empresas de fretamento, com as 3 maiores metalúrgicas da cidade, para nós tratar dessa questão que bem aventou o vereador Jack. Os ônibus saem da fábrica com 46 lugares e usam para transportar 57, 58 pessoas, desemparafusando as cadeiras. Vereador Jack, vereador João, isso é um problemaço, cara, porque se nós
pensarmos com um acidente com o ônibus sem a distância mínima, o vereador Cristiano Becker é bombeiro, sabe o perigo que a gente está correndo. Então a gente tem que correr atrás tanto de regularizar essa situação dos ônibus, mas essa ideia do senhor é muito boa, com certeza estaremos juntos. Obrigado, vereador Libardo. Vereador Valim, aniversariante do dia. Vereador João, eu tenho um carinho especial pelo senhor, pelo trabalho que o senhor desenvolve perante a sociedade caxiense e toda a Serra. E hoje as minhas considerações vai apenas elogiar esse trabalho brilhante que o senhor está desenvolvendo, desde a época que trabalhava ali no urbanismo, no SAMAI, deixando sempre um legado extremamente positivo em todos os setores que o senhor passa. Então, sempre enaltecer, porque essa Câmara de Vereadores aqui é um exemplo em nível de Estado, porque somos aqui todos muito responsáveis, né, nas atribuições do qual desenvolvemos. Então, parabéns e continue forte nas suas pautas, que sempre é fazendo a diferença na sociedade. Colegas vereadores, senhor presidente, para finalizar, nós temos que avançar. O trabalhador não pode mais ser penalizado nessa cidade. É um absurdo um trabalhador que desenvolve um trabalho belíssimo, desenvolve o crescimento econômico e financeiro dessa cidade, tem que ficar embaixo da chuva, porque ele não pode usar um abrigo de ônibus, porque o abrigo de ônibus que é público, pago por recursos públicos, no entendimento de muitas pessoas e pela legislação, só pode ser usado pela concessionária de transporte público do município. Eu nem vou entrar na seara daquelas crianças que estão esperando a sua van escolar, que também não podem estar embaixo do abrigo de ônibus. Temos que avançar. É um absurdo o que acontece em Caxias do Sul, maltratando o trabalhador das nossas empresas e da nossa indústria do município de Caxias do Sul. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador João Wes. Com a palavra, o segundo inscrito.